A segunda temporada de Wandinha traz um ritmo diferente da primeira temporada. Menos romance e mais mistério investigativo e ação. Mas será que você realmente entendeu a ambição da Jude? E como que isso se conecta com a escola Nevermore? Sem falar que na mitologia Hyde, quando um Hyde mata o seu mestre, há uma grande consequência. Então o que vai ser do Tyler no volume 2 da série? Aqui nesse vídeo nós vamos comentar e explicar essa segunda temporada de Wandinha com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Wandinha. A segunda temporada de Wandinha foi dividida em 2 volumes. O primeiro volume já saiu e o segundo volume chega na Netflix no dia 3 de setembro e eu vou estar por aqui comentando esse volume 2 também. Portanto, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus. Aqui a gente fala bastante de séries e filmes e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço já para você se inscrever no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E claro, eu sempre peço para vocês me seguirem no Instagram também, assim vocês me dão uma força e também acompanham o conteúdo que eu levo para lá. No final da primeira temporada de Wandinha, ela recebe uma mensagem no telefone de alguém que diz que a está vigiando, ou seja, Wandinha tinha um stalker. E logo no começo aqui desse volume 2, a gente descobre a identidade desse stalker. Esse stalker, na verdade, era uma fã, Agnes DeMille. Ela se tornou uma grande fã da Wandinha após a Wandinha ter salvado a escola Nevermore no final da primeira temporada. E aqui nessa segunda a gente viu que ela se esforçou bastante para ser incluída ali, no círculo de amizades de Wandinha. Agnes é uma excluída com o poder da invisibilidade e ela arquitetou todo aquele trote para impressionar Wandinha. Ela roubou o manuscrito do livro da Wandinha e colocou dentro da pira, e depois ela raptou a Enid e o Bruno e deixou os dois presos lá na Torre Iago, e ela fez tudo isso sozinha, Ela disse que ela arquitetou todo esse trote sozinha, mas que ela teve ajuda ali de outros excluídos na execução. Foi bem interessante porque eles resolveram o cliffhanger da primeira temporada logo nos 2 primeiros episódios aqui dessa segunda, enquanto o grande mistério e o grande arco desse primeiro volume ainda estava se desenrolando. E foi legal também porque eles adicionaram uma nova pessoa no grupo da Wandinha, uma pessoa parecida com a Wandinha, que viria a ser muito interessante e muito útil na investigação dos assassinatos. A segunda temporada de Wandinha inicia com um grande mistério. Uma pessoa com o poder de manipular aves está matando pessoas na cidade e está deixando esses cadáveres sem olhos. No final desse primeiro volume, nós descobrimos a identidade dessa assassina, Essa aviária é a Jude, a secretária do Instituto Psiquiátrico Willow Hill, e ela estava fazendo esses assassinatos para encobrir as suas ações no porão daquele instituto. Vamos entender isso. Há muitos e muitos anos atrás, tinha esse rapaz, esse humano, chamado de Augustus Stoneheart, e ele ensinava ciências na escola Nevermore, mas aí aconteceu alguma coisa, nós não sabemos o que, e ele foi se tornar o diretor do Instituto Psiquiátrico Willow. Augustus, durante o tempo que lecionava ali em Nevermore, ele passou a ter muita inveja, ele passou a ter muita vontade também de ser um excluído e passou a fazer experiências para se tornar um excluído. Ele queria ser um Da Vinci, que é o excluído que tem poderes telecinéticos. E depois, quando ele se tornou diretor lá do Instituto Willow Hill, ele falsificou a morte de vários excluídos para utilizar essas pessoas como cobaias nos seus testes para se tornar um excluído. As experiências do Augustus não deram certo para ele, E a gente acaba descobrindo que quando ele foi fazer lá a tal da experiência para se tornar um Da Vinci, o seu corpo não suportou a pressão e ele perdeu a cabeça, se tornando assim um paciente do instituto que um dia ele controlou. Entretanto, suas experiências funcionaram na sua filha Jude, e ela se tornou uma aviária, essa pessoa capaz de manipular os pássaros. E Jude queria continuar o legado do pai, ela queria continuar os planos do pai, e por isso que ela continuou com o projeto Lewis, com as experiências com excluídos realizados ali no porão do instituto. Mas por que o detetive Galpin e seu amigo foram assassinados? Uma das primeiras cenas aqui dessa segunda temporada, a gente vê o Bradbury sendo assassinado ali dentro da van dele por um bando de corvos. Logo após, o próprio detetive Galpin é assassinado. E ele é assassinado porque a gente descobre que ele estava investigando esse projeto Luz. Após Tyler ser enviado para o Instituto Psiquiátrico Willow Hill, o detetive Galpin ficou com medo do seu filho ser cobaia nesse projeto, nesse experimento Luz. E por isso que ele passou a coletar provas, por isso que ele começou a investigar esse experimento Luz. E com medo de ser descoberta, a Jude matou um amigo dele, a Jude matou o próprio detetive e passou a ficar de olho em Wandinha. E aí foi o plot que nós vimos nessa segunda temporada. Com a ajuda da sua stalker, a invisível Agnes, a Wandinha conseguiu desbloquear o celular do Galpin e com acesso ao celular, com acesso às informações contidas no celular,
ela conseguiu chegar até aquela cabana onde o Galpin e o seu amigo, né, eles guardavam as provas que eles estavam coletando. Wandinha recolheu então todos os obituários de todos aqueles excluídos que ela encontrou na cabana e ela acabou descobrindo que todos aqueles excluídos, eles eram pacientes do Instituto Willow Hill e ela descobriu também que todos eles foram cremados e enterrados no mesmo lugar, o cemitério da cidade. E tem até aquela cena que a Wandinha e a avó dela estão no cemitério e eles abrem ali, né, o jarro de um dos mortos daquele obituário que a Wandinha coletou do Galpin e elas começam a sentir cheiro de várias coisas ali. Elas sentem cheiro de planta, elas sentem cheiro de animais e elas ficam desconfiadas porque tá faltando cheiro humano nas cinzas ali daquele jarro. Ou seja, as pessoas daquele obituário não estão mortas. E aí chegamos na cena final desse primeiro volume, onde Wandinha invade Willow Hill. Ela descobre que Luz não é uma pessoa, e sim um experimento, e ela encontra as cobaias desse experimentos no subsolo do Instituto. E lá no porão desse subsolo, a Wandinha e o tio Chico encontram a Judy, a responsável por esse experimento, agora que o pai dela não tem mais condições de tocar isso sozinho. E a gente descobre as ambições dela, ela revela tudo pra Wandinha e o tio Chico a eletrocuta, mas ele dá um choque nela tão forte que ele acaba desativando todas as luzes do Instituto e abrindo todas as celas também, incluindo as celas ali do porão, as celas das cobaias do Projeto Luz. Claro que após tantos anos presos ali embaixo, servindo de cobaias, aquelas pessoas estavam com raiva, né, e com um instinto assassino contra a Judy e por isso eles a mataram. Mas tinha uma pessoa ali que ela parecia estar bem sã e ela não estava com esse instinto assassino todo contra a Judy, não. Será que essa mulher é a tia Ofélia? Descobrimos que Wandinha tem uma tia que está desaparecida há 20 anos. Tia Ofélia foi encontrada certo dia na escola Nevermore com lágrimas pretas, né, escorrendo do seu rosto e ela gritando muito. Aconteceu com a tia de Wandinha a mesma coisa que nós vimos acontecer com Wandinha, mas a tia foi enviada para Willow Hill por isso. Ela tinha abusado das suas capacidades psíquicas, mas as pessoas pensaram que ela estava louca. E é dito na série, né, que ela eventualmente fugiu do Willow Hill e tá desaparecida. Ela nunca mais foi vista. Mas e se ela nunca fugiu? E se ela acabou se tornando uma experiência do Projeto Luz também? E se ela é uma daquelas pessoas que Wandinha libertou no final desse primeiro volume? O que vocês acham disso? Muitos outros fãs estão teorizando que essa mulher, na verdade, é a mãe do Tyler. A Hyde, mãe do Tyler, que morreu misteriosamente anos e anos atrás. Pela mitologia Hyde, nós sabemos que eles nascem de uma mutação e que esses Hydes eles ficam adormecidos dentro do corpo humano até eles serem liberados por conta de um evento traumático ou intencionalmente desbloqueados por um humano através de hipnose ou através de elementos químicos. Quando um Hyde é liberado por um humano, ele cria instantaneamente uma relação e um sentimento por essa pessoa e esse humano que o libertou acaba se tornando o seu mestre. Thornhill foi a responsável por liberar o Hyde do Tyler e acabou se tornando a sua mestra. Só que a gente viu que o Tyler garrou um ódio muito grande por ela, né? Ele a culpa por ter ficado preso no Willow Hill todo esse tempo. E quando Thornhill vai até o Instituto, o objetivo dela não é ajudar o Tyler na sua reabilitação, ela não pensou nisso em nenhum momento. O objetivo dela é libertar o Tyler para continuar utilizando ele e o Hyde em seus planos. E no final, quando o Chico Adams desliga a energia do Instituto, a Thornhill vai até o Tyler para libertá-lo, achando que ela está tendo grande sucesso no seu plano, mas ela calculou tudo errado. Tyler dá a ela 5 segundos para correr e depois ele vai atrás dela e a mata. Só que isso é ruim para ele também, porque a mitologia Hyde estabelece que quando um Hyde mata o seu chefe, consequências muito ruins acontecem com ele. E o showrunner da série revelou que um Hyde fica louco quando ele mata o seu chefe. E bom, o Tyler matou o seu mestre, né? O Tyler jogou a Wandinha lá do segundo andar e o Tyler fugiu. Qual é o plano do Tyler? Agora nós não sabemos, mas com certeza nós veremos o Tyler no volume 2 lutando para não sucumbir à loucura. O showrunner ainda disse que nós vamos ver no volume 2 mais do verdadeiro Tyler, dos seus verdadeiros sentimentos, e vamos ver ele lutando contra esse seu lado Hyde. Eu tô bem ansioso para ver ele encontrando a Wandinha novamente, porque aparentemente o Tyler gosta da Wandinha. O ator que interpreta o Tyler, ele disse, né, para o Tudum da Netflix em uma entrevista, que o Tyler ele ficou pensando na Wandinha todos os dias em que ele esteve preso. Ele ficou imaginando como que seria o seu reencontro com a Wandinha. E quando ela foi lá vê-lo, mas ela foi vê-lo só porque ela queria coletar informações para o seu próximo mistério, isso o deixou descontrolado, o deixou muito revoltado. E nós não chegamos a ver o que aconteceu entre os dois quando eles se reencontraram ali, né? Digo, nós não vimos se eles conversaram ou não, a gente só viu o corte e vimos ela sendo jogada para o lado de fora. Ou seja, pode ser que tenha acontecido alguma coisa aí. Wandinha caiu de uma altura muito alta e ela vai iniciar o volume 2 dessa segunda temporada em coma. É óbvio que a Wandinha não vai morrer, né?
Afinal de contas, o nome da série é Wandinha e a série já foi renovada para uma terceira temporada. Mas ela vai passar um tempo se recuperando sim. Provavelmente ela só vai acordar do coma lá no episódio 6 e a gente deve ver com certeza mais um embate da Wandinha e o Tyler, pelo menos mais uma vez, antes da temporada terminar. A Wandinha ainda se sente atraída pelo Tyler e vai ser engraçado ver essa dinâmica porque a coisa que a Wandinha mais detesta é esse drama, né, de casal adolescente e do nada ela vai se ver envolvida em um drama assim. Então assim, ela não vai conseguir sustentar o carisma e vai ser engraçado ver a reação dela quanto a isso no meio de toda essa confusão, né, que aconteceu e no meio de todos esses excluídos que fugiram do Instituto Willow. Sem falar que é bem capaz que ela recupere os seus poderes no volume 2 também, então isso vai deixar a temporada ainda mais interessante. Mas você se perguntou como que o Slurp conhecia o Augustus Stoneheart. Ao longo da temporada, a gente viu esse zumbi se tornando cada vez mais humano cada vez que ele se alimentava, né? Quanto mais ele comia, quanto mais cérebros ele ingeria, mais ele se regenerava. No episódio final, ele comeu mais cérebros ainda, ele comeu um montão de cérebros. Ele comeu cérebros de vários guardas que ele matou, ele comeu o cérebro da Fairburn e ele comeu o cérebro do próprio Augustus Stoneheart. E o interessante é que quando ele o encontrou sentado ali na cadeira de rodas, ele olha para ele e o chama de velho amigo. Óbvio que eles não eram amigos, porque se eles fossem amigos, o Slurp não o teria matado sem pensar duas vezes. E por isso eu fiquei pensando, e se o Slurp foi a primeira cobaia do Projeto Luz? Slurp era um aluno da escola Nevermore e o Augustus, ele era um professor. A gente sabe que aconteceu alguma coisa no passado que fez o Augustus sair da escola e ir pro Instituto Willow, e aí eu fiquei pensando, e se foi isso? E se o Augustus começou a fazer o seu experimento Luz enquanto ele ainda estava em Nevermore, só que alguma coisa deu errada, né? O Slurp foi a sua primeira cobaia e o Slurp acabou morrendo no processo. E aí, por conta disso, ele resolveu sair da escola e continuar com os seus planos no Instituto Psiquiátrico, porque afinal de contas, a morte e o desaparecimento de uma pessoa presa dentro do Instituto Psiquiátrico não chama tanta atenção quanto a morte e o desaparecimento de uma criança numa escola. Com certeza vamos ver o Slurp muito mais consciente dos seus atos no volume 2, e agora que ele está falando, a gente vai conseguir saber exatamente o que aconteceu com ele tantos anos atrás. Porque, aparentemente, há muito mais do que a história que o Ajax contou para os meninos no começo da temporada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro volume da segunda temporada de Wandinha. Deixa o seu like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.